gente estuda dos 5, 6 anos de idade até os Sim. 17 fora a faculdade, essas coisas, né? E, pô, e não tem, não, uma educação financeira, uma gestão de tempo. Nossa, gestão de tempo. Se a gente aprendesse isso na escola. Isso, né? Então, são duas coisas básicas, né? Que a gente sofre, né? Quando a Mas gente vira adulto, né? o mais engraçado é que a gente acaba tendo, né, essa gestão de tempo, mas não explicitamente. Porque quando a gente começa a olhar como é feito, né, essa questão da educação, a gente tem ali, ó, a duração da aula de 1 hora, vai trocar o professor. Então, essa consciência a criança não tem. A gente depois, quando olha, né, passa-se os anos, a gente Fica olha para automático, trás, né? a gente fala, nossa, isso aqui era gestão de tempo. Uhum. Isso aqui, se tivesse feito, isso aqui também era gestão financeira. Mas a gente só entende isso com a maturidade. Exatamente. Quando a gente. Na maturidade, não, quando a gente se lasca, né? É, na verdade. Quando a gente se lasca, a gente vai aprendendo. Sim. Mas é interessante isso, né? Porque isso não é fomentado, né? E Não. graças a Deus, assim, hoje, eu sou suspeito a falar, né? Porque eu tô aqui apresentando podcast. Mas, mas eu me guio muito por podcast. Eu gosto demais disso. Por quê? Porque é uma maneira da gente roubar a experiência do outro, né? Então, por isso que isso, eu acho. Dividir, na verdade. É, tá. Então roubar com arte, né? Dividir o Dividir. conhecimento, que é Exato, mais dividir. bonito. É, a gente vai e pega o que tem, por exemplo, em livros, né? Eu gosto bastante de ler, leio acho que menos do que eu deveria, até gostaria, mas eu me mantenho pelo menos lendo 2 livros por mês. Então, todo dia eu leio pelo menos 20 minutos. Isso, pô, eu sou um cara desregrado. Você fala assim, sobre você se regrar, eu sou um cara uma pessoa muito desregrada. Uhum. Desde horário para dormir, para comer. Então, eu tenho que manter tudo agora numa agendinha dos mínimos. É, Cronometrada. assim, por exemplo, na minha agenda tem a hora que eu vou colocar o tênis. Sério. Sério. É depois Tá funcionando? tá funcionando, Ai, não. entendeu? Vou, Porque vou pegar umas aulas com então, você. é na hora que eu acordo, eu já tenho minha rotina certinha, que é levantar, tomar um banho, escovar os dentes, preparo o café, veste a roupa, põe o tênis. Tá tudo lá, entendeu? Então tem tudo assim, pra eu não me, eu coloquei o mínimo do mínimo, porque se eu deixava uma coisa escapar, entendeu? Que nem a escovar o dentes, por exemplo. Antes eu escovava o dente só na hora de sair. Às vezes eu escovava quando eu tava preparando café. Mas às vezes eu levantava e já escovava o dente antes de tomar banho. Então não tinha. Isso bagunçava a minha cabeça. Não sei se eu tenho. Não sei se eu tenho algum tipo de problema, TDAH, essas coisas vai mudar. Não sei, não cheguei a ver e ir atrás. Mas se eu não colocar tudo na regra direitinho. Putz, e os dias que isso muda, nossa, virou um sofrimento. Porque Sai eu, da sua rotina. eu aprendi a colocar tudo na rotina. Isso faz pouco tempo, sei lá, um mês, 2 no máximo. Então, o que foge do que eu planejei, eu planejo tudo agora semanalmente, né? Porque fica mais fácil. Porque abre até o espaço para ter algum tipo de problema. Se tiver, fica mais fácil, né? Não é o mês todo planejado. Então, Sim. mas aí domingo eu vou e faço o planejamento da semana, né? Então, eu não sei nem por que a gente tá falando sobre isso. Agora já me fugiu até o assunto que a gente tava falando. É, Sobre educação, gestão de Educação, gestão. tempo. Exatamente. Se a gente tivesse aprendido isso, talvez isso vira um hábito que já vira uma coisa natural, né? Sim. Então, pô, Mas assim, é algo que você começa a praticar essa rotina. E quando você começa a praticar, você vai ver que você tem filhos. Você vai conseguir colocar isso, administrar uma rotina passar com isso pra eles, eles, né? ensinar isso pra eles. Coisas que a gente não aprende com facilidade. Não, isso aí também. Porque a minha infância também não tive muita rotina. Depois eu comecei a jogar bola, sim, porque eu comecei a jogar bola no clube, então tinha todas as regras que eles passavam pra gente e a gente seguia, né? Mas quando criança também não tinha muito, porque minha mãe trabalhando, ficava na casa dos meus padrinhos, ou da minha tia. Minha tia também fazia as coisas de casa, então a gente ficava meio solto, né? Criança, jogava bola, brincava, não tinha uma rotina Não tinha também. responsabilidade. Isso. Tinha até o horário, tinha até o horário de comer e horário do banho, horário de Sim. dormir, né? Que era o básico, mas de restante, né? Eu acho que se você tivesse isso já mais intrínseco, né? Passasse isso de dentro de casa mesmo, não que seja, beleza, se a escola tiver, isso é ótimo, maravilhoso, né? Porque 12 anos de estudo, às vezes grande parte do dia passa mais na escola, né, do que em contato com os Sim. pais. Ainda mais hoje tem ensino integral. Isso. Mas aí, se você tivesse isso, a criança que aprender isso quando tiver filho, vai colocar isso dentro de casa também, né? E aí isso vira já uma educação linear, né? Do pai pro filho, da mãe pro Ela filho. consegue se desenvolver um adulto melhor, né? Porque ela já sabe daquela rotina, já tem aquela responsabilidade, então para ela vai ficar mais fácil a organização. Sim. Assim a gente espera, né? Isso parece ser tão na cara, né? Pô, mas é só fazer, né? Mas como você não tem esse ensinamento, você parece que, putz. Sim.
inicialmente para colocar isso em prática, isso é difícil, né? A gente pode colocar lá, dos desafios de empreender, gestão de tempo. Verdade. A gente vai ter que fazer alguma coisa para mudar, né? Só a pretensão, né? Vamos mudar o Brasil. Não, legal. Então, bacana sobre isso, né? A parte de gestão, a parte do desafio, né? Porque realmente é um desafio, né? Mas, assim, é que, sei lá, eu sou meio... como posso explicar? É um desafio. Eu acho que talvez é muito mais desafiante do que a gente trabalhar para conseguir um bom emprego, Sim. né? Mas eu acho que também isso é libertador, né? Ah, Porque... isso é verdade. Agora você chegou num ponto X. Por mais desafiador que seja, a flexibilidade que você tem para algumas coisas não tem explicação.